12. In the Gospel of John, chapter 12, Nós estamos vivendo agora um tempo que eu não pensei que fôssemos viver. we are living in times that I never thought that we'd live in. É um tempo em que eu estou vendo a própria igreja trabalhar contra a igreja. The time where I'm seeing the church working against the church. Se você vai nas mídias sociais, If you go into social media, você vai observar todos os dias, every day, fora os escândalos que estão sendo mais do que assim propagados com grande força, besides the scandals that are there with great power, agora estão desconstruindo as bases da igreja. now they're destroying the basis of the church. Agora, a grande força agora é um grupo de obreiros que eu não sei de que classe que eles são. There's a group of workers that I don't know in which class they are Eles of. estão batendo fortemente, dizendo que não é necessário, para ser cristão, não é necessário você fazer parte de uma igreja. They're hitting strongly and saying it's not necessary to be a part of a church. Quando se fala em termos de contribuições, When we speak of contributions, eles só dizem, porque os pastores querem enriquecer. they say that the pastors want to be made rich Porque o pastor tal tem um jatinho, because the pastor has a jet, tem um avião particular. has a private plane. O outro tem não sei quantas mansões. Another one has many mansions. Então há todo um trabalho do inferno dentro da igreja, So the work of hell in the church promovido por pessoas da igreja, that is promoted by the people of the church, que o desejo deles é destruir a igreja. the desire is to destroy the church. Preste atenção na palavra que eu vou ler. Pay attention to the word that I will read. Você tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia. You have a Bible, open your Bible. Diz assim a partir do verso 1. From verse 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. 12 de João. Evangelho de João, capítulo 12. John chapter 12. Verso 1. Then 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany when Lazarus was who had been dead. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. There they made him supper, and Martha served, but Lazarus was one of those who sat with him. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Then Mary took a pound of very costly oil of spikenard, anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the fragrance of the oil. E então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: But one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, who would betray him, said, Por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Why was this fragrant not sold for 300 denarii and given to the poor? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. This he said not that he cared for the poor, but because he was a thief and had the money box and used to take what was put in it. Disse, pois, Jesus, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. But Jesus said, let her alone, she has kept this for the day of my burial. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. For the poor you have with you always, but me you do not have always. Eu lembro que uma vez tivemos aqui um famoso conferencista que veio falar sobre escatologia. Once we had a seminarist come here speaking of eschatology. Este homem, ele é famoso no Brasil inteiro. He's famous in the whole of Brazil. Ele se dizia amigo nosso. He said he was our friend.
Mas você quer saber se a pessoa é teu amigo ou não, você But you um want dia to o know confronta para ver isso. If a person is your friend or not, confront them to see. E eu confrontei-o por causa da palavra que ele And I deu aqui. confronted him because of the word that he brought here. Porque ele trouxe um mapa dizendo isso vai ser assim, assim, He assim. brought a map and said this will be like this and this and that. E eu não concordei. And I did not E agree. eu passei algumas semanas aqui And I went through some falando weeks sobre o que eu chamo de ladrões da esperança. speaking about the hope thieves. As pessoas que estão pregando para roubar a esperança da igreja. People that are preaching to steal the hope of the church. Então há muitos tipos de ladrões dentro da So igreja. there are many types of thieves in the church. Muitos. Many. Isso não é novidade. This is not new. Essa questão de dinheiro e coisas de Deus vem desde que o primeiro culto foi This estabelecido. thing of money and the church of God started the beginning when the church began. Por exemplo, quando Israel estava para conquistar Jericó, When Israel was to get Jericho, Deus fez uma recomendação expressa. God made a recommendation. Exceto o ouro Besides the gold e metais preciosos, and the precious metals que era para ser trazidos para o santuário do Senhor. that was to be brought to the sanctuary of God, Presta atenção, para o santuário do to Senhor, the sanctuary of the Lord. tudo mais era para ser queimado. Everything else was to be burnt. Vocês estão prestando atenção? Are you paying attention? Isso vai servir para toda a vossa vida. This will benefit you all your life. Mas aí tinha um homem lá, But there was a chamado man Acã. named Achan. Ele era um bom He soldado. was a good soldier. E ele, quando foi lá em Jericó, And when he went to Jericho, ele viu uma capa babilônica, and he saw a ele viu um cape, pedaço de prata, um pedaço de so ouro, gold, silver, e trouxe para sua tenda e enterrou. and he took it into his tent and he E por causa disso, buried it. mais de 30 mil judeus morreram. And because of this, more than 30,000 died Até que ele fosse descoberto. until he was found. Aquilo que era para ter, se ele tivesse trazido If he had para o brought santuário de Deus, to the temple of God, é possível que tivessem queimado a capa, maybe they would burn the mas o cake, ouro e a prata iam para o but the santuário. gold and silver, they would take it to the sanctuary. Então, desde ali que essa questão de desviar, So from the beginning of this thing porque eu of sou pobre, turning back, porque because tem I'm o poor, pobrezinho, because there's a por poor que que não person, dá o dinheiro para o why don't you give pobrezinho? the money to this poor O person? problema é que não dá. Then they don't give. A pessoa não entrega aquilo que deve entregar The person doesn't para honrar a Deus, What they have to give to honor God. mas também não faz nada lá They fora. also don't do anything outside. Vamos ver esse caso específico aqui. This special case Eu here, entendo que isso aqui era um almoço festivo, this was a festival lunch porque o Senhor tinha ressuscitado Lázaro. because the Lord has resurrected Lazarus from death. Imagina você dar uma festa, às vezes, quando a criança faz um mês de You nascido, give a party when a child faz is um ano de 1 month, nascido, 1 year, faz festa para tudo. a party for everything. Agora imagina a Now pessoa que estava imagine morto The person that was há dead 4 dias. 4 days. Ah, mas eu nunca ouvi isso. No, I've never É uma heard pena this. que você não lê a It's Bíblia. said that you don't read the Bible. Está no capítulo 11 de It's João. in chapter 11 of John. Quando a pessoa não lê a When the Bíblia, person doesn't read the ela se torna Bible, uma presa fácil para esses ladrões da they esperança. become easy to these thieves, Ladrões da esperança. the thieves of hope. E aí estavam todos reunidos ali. So they were united there. Foi 6 dias antes da It Páscoa. was 6 days before Passover. Portanto, eles estavam ainda se preparando para a So Páscoa. they were preparing themselves for the O Passover. cordeiro já estava guardado, The lamb was kept. já estava separadinho It was ali. separated there. Mas Marta e Maria But Martha and Mary, organizaram um almoço para they Jesus. organized the lunch for Jesus. Por que será que eles não fizeram o almoço para o sumo sacerdote? Why didn't they do it for the high priest? Por que não fizeram almoço para todos os grandes da Why terra? didn't they do it for the great of the Porque eles world? estavam gratos a Deus. Because they were grateful to God. Nós fazemos as coisas para Deus, We do things for porque nós God amamos a Deus because we love e somos God gratos a and we are Ele. grateful. E então, quando estava ali naquela festa, So when they were at that party,
Maria, que era irmã de Lázaro e de Mary, that Marta, was Martha, ela era mais Lazarus' nova. sister, she was younger. Eu acho que eles eram uma família de posses, They were a family that had, porque eu acho que um perfume because a perfume que custa 300 diárias, that cost 300 denarii, por baixo aqui 60 mil could randes, be 60,000 rands, por apenas meio quilo, just for half a kilo. eu acho que é um perfume caro, não It's é? an expensive perfume. Imagina naquele tempo que era mais difícil ainda. Imagine those times that it was difficult. Mas diz que ela trouxe uma libra daquele perfume But she brought the sobre fragrant forma oil. de uma pasta, portanto era um unguento, era uma Like, it pasta. was a bag, a fragrant Era a oil. base, portanto, daquela quantidade podia-se fazer algumas dezenas de litros de perfume. That quantity would make 1,000 perfumes. E ela pegou aquilo ali e começou a ungir And Jesus. she took it and she started Ungiu anointing os pés de Jesus. She Jesus. anointed Jesus' Ela não feet. colocou na cabeça She didn't dele. put it on his head. Alô? Hello? Ela colocou aonde? Where did she put the Nos perfume? pés de Jesus. The feet. Aleluia! Ela começou a ungir os pés de She Jesus started anointing com Jesus' feet meio quilo with half a kilo de nardo puro, of pure fragrant. que era uma coisa It caríssima. was something expensive. Até aí, tá tudo bem. So then A festa everything was estava okay, boa. the party was good, A família estava the boa. family was alright. O problema começou na The oferta. problem started in the offering. As pessoas gostam da igreja. People love the church. Ah, como é bom! How it's Eles good. falam de Deus, They speak ah, of eles God. cantam tão bonito They sing very e well. ensinam tanta coisa They linda. teach O wonderful problema things. das pessoas The é problem a that people oferta. have is offering. Esse negócio de dízimo, This thing of esse negócio de tithe, oferta, this thing of esse offering, negócio de campanha para this os thing of pobres, campaign for the poor. aí é que entra o espírito ladrão. That's where the spirit of theft enters. Ouça bem que eu estou falando sério. Listen, because I'm speaking seriously. Gostam de festa, They like parties. gostam de luzes. They like lights. Eu estive vendo agora, há poucos dias, Few days, teve um desses cantores aí, one of the singers, que o ingresso custava 10 mil euros the return cost 10,000. e o mais barato custava 500 And the euros. cheapest was 500. E ninguém reclamou. And no one complained. Não é ladrão, He's not a thief. não faz caridade, Doesn't não faz obra people, social, doesn't do são social bilionários, work. They're billionaires. só cantam diabice e satanismo, Of abyss and satanism. fazem propaganda para drogas, They advertise para a destruição da família. destruction of families. E nenhum desses pastores que agora está batendo contra a igreja fala nada. And none of these pastors that are hitting against the church say anything. Porque eles são ladrões da igreja. Because they are thieves. Church Eles só thieves. pregam contra a They igreja. just preach against the church. Gostam de ir na casa dos crentes que têm dinheiro para They comer. love going to the Christian's house to eat. Eles, quando são convidados para algum lugar, vão com aquela cara de humildade, mas vão. They're invited somewhere, they go with humility, but they go. Mas quando vê alguém que está trabalhando, But when e para they see isso someone precisamos de working, recurso, and say, entra o espírito de Judas neles. Porque eles são resources, traidores. The spirit of Judah São enters traidores in da them. fé. They are São traidores da palavra. deceivers of faith, of the word. São traidores da palavra de Deus. They also deceive the word São of traidores God. da igreja. They betray the church. São traidores do They evangelho. betray the gospel. Estão aí com umas carinhas They bonitas. deal with beautiful faces. Aí para esconder aquela cara feia, deixa crescer To barbas. hide the ugly face, they grow beard. Começa a deixar crescer barba Then they aí. grow Já beard. virou um santo. Becomes holy. João conhecia Judas John knew Judas. e disse assim, And que esse said, evangelho foi escrito para a igreja. this gospel was written to the church.
O Evangelho de João foi escrito para a The igreja. Gospel of John was written to the church. E disse assim, ele não falou isso porque estava preocupado com os pobres. He didn't say this because he was worried of the Esses estão poor. aí no Those that are YouTube there on YouTube, falando mal da igreja, speaking badly falando mal of dos the church, dízimos e badly ofertas. of tithe and Eles não offering. estão falando isso porque estão preocupados com as finanças das pessoas. They're not worried of the people's Eles finances. estão falando isso porque eles são ladrões. They are thieves. Eles queriam estar pegando esse dinheiro para uso deles They próprios. wanted to take that money for their own benefit. Estão desconstruindo a igreja. And they are Estão destroying roubando the bênção church. porque contribuição é fator de They are bênção. stealing the blessing because Desde o contribution princípio, is desde o factor to Éden. blessing from the beginning. Contribuição é fator de Contribution bênção. is a factor of blessing. Deus rejeitou Caim primeiro, God rejected Cain first, depois rejeitou a oferta then dele. rejected his offering. Deus aceitou Abel primeiro God accepted e Abel depois first aceitou a oferta and dele. accepted his offering. Então não é uma questão de dinheiro, So it's not a thing of é uma questão daquilo que está dentro de cada um de It's the nós. matter of what is within us. Eu digo sempre, você não quer dar, não dê. You do not want to give, don't give. Você não é obrigado a dar nada na You're not igreja. obligated to give anything Nem to the ofertas, church. nem dízimo, nem Not even nada. offering or tithes, nothing. Mas não roube But a do fé, not steal não roube a bênção, faith, do not não steal roube a blessing, paz, peace, não roube a esperança do not steal hope de quem crê of those que that Deus é believe galardoador daqueles que o that buscam. God rewards those that seek Him. Esses Judas eram sem vergonha. Judas never had, Igual esses que estão aí, que eu poderia até citar o nome de alguns aqui, like those that are out there, they don't já have que eles não shame. têm vergonha de pôr o nome deles lá no They YouTube. don't have shame of putting their names on YouTube. Mereciam mesmo ter o nome deles exposto They aqui. deserve their names being exposed. E eu fui ver, alguns deles foram excluídos da igreja, sabe por Some of quê? them were excluded Roubo, from church, theft, Desvio de verba, adultério. things, adultery. Agora são santos. Now they are holy. Por que não se pega esse dinheiro Why do we not take this money e não se faz boas obras? and do good works? E sabe, eu acredito que pela resposta de Jesus, And I believe that Jesus replied, alguns lá já estavam do lado do Judas. some were already on Porque Judas' sempre side, vai ter alguém do lado do because Judas. there's always someone on Judas' side. Os comentários que eu vejo depois dessas The postagens commentaries that I são see, absurdos. they're absurd. Ah, Deus abençoe este homem. God bless this Este homem fala a man. verdade. This man tells the truth. São ladrões também como ele. Thieves as well like them. Jesus percebeu que o Judas falou, porque o Judas era um político. Jesus understood that Judas just spoke that because he was E a político politician. usa bases Politicians reais use para real poder basis falar to mentiras. speak lies. Jesus disse, Jesus said, deixai-a, let her alone. para o dia da minha sepultura guardou isto. She has kept this for the day of my burial. Vocês vão ter sempre os pobres com vocês. You'll always have the poor with you, Mas eu but me, nem sempre vou estar aqui. you do not have me always. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? You know what Jesus is saying? Quando você não honra Deus. When you do not honor O que God, diz? Todos os meses, quase a gente lê isso aqui. every month we read this. Honra o Senhor com os teus bens Honor the Lord with your e com a goods, primícia de todas as tuas with the rendas. first fruits of your E produce. querem tirar isso And you want to remove do this povo de Deus. from the people of São God. ladrões. They are thieves. Ladrões da palavra, Thieves of the word. ladrões da fé, Thieves of faith. ladrões da esperança. Thieves of hope. Eu já contei algumas dezenas de testemunhos I've que told thousands eu of vivi testimonies e outros que eu testemunhei. that I lived and others that I witnessed. De pessoas que tomaram atitudes de fé Of people that had an attitude of faith. Sabe, tem um irmão aí, um pregador, There's a preacher, ele fala muito para casais, he speaks to couples. e ele no meio de toda uma palavra que ele deu, de uma hora e tal, In the midst of the word that he gave, ele disse assim, olha,
A oferta você pode dar até sorrindo, You said offering you can give mas o smiling, dízimo às vezes você dá chorando. but tithe sometimes you give crying. E o que bateram nesse homem por causa disso? Hey, you know, Bateram muito nele, they bateram hit mesmo. on him, they spoke against him. Não deixe ninguém roubar a tua fé. Don't let anyone steal your faith. Continue a crer que Deus Continue é abençoador. believing that God blesses. Essas pessoas, These people, elas querem se aproximar de ti depois, they want to come contar close to you, aquela história triste, tell the sad story, para se aproveitar, to use you, para estar na tua mesa, comendo do bom e do melhor. to eat of the best on your table. Gostam muito disso, They like this. mas quando veem você contribuindo com o que é do Senhor ou But para when o they see you Senhor, contributing to the Lord, eles ficam todos assim, logo, para que isso? they start saying, Por que não se this? dá aos pobres? Why don't you give to the poor? A palavra do Senhor foi essa. The word of God is this. Deixa, Let her alone. a honra é para mim. The honor is to me. Vocês sempre vão poder fazer algo pelos pobres, You'll always do something for the poor. mas eu não vou estar presente aqui o But todo I will tempo. not be here always. Muito cuidado com aquilo que você ouve, Be careful with what you hear. porque essas pessoas não querem você seguindo a Deus. These people don't want you Essas following pessoas God. querem você seguindo a They eles. want you following them. Há um desses aí agora aí One que ele of se these tornou ones aí there o professor became a e teacher pastor dos and desigrejados pastor of those that don't have churches. e abriu uma igreja. And he opened a church. Que tal essa, hein, irmão Jorge? Um pastor de desigrejados A pastor of people that don't go to abriu uma church igreja. opened a church. Igreja de desigrejados? A church of unchurched people. Lá tem cântico, They sing, lá tem oferta, they give offering, lá tem they dízimo, have tithe, e até onde eu sei não vai para pobre nenhum. but it doesn't go to any poor person. Eu fico com a palavra do meu Senhor. I stay with the word of my God. Você quer dar, dê com You alegria. want to give with Se joy. quer fazer sacrifício, You faça want to para make Deus. a sacrifice, make it for God. O que você faz aqui não é para mim. What you do here is Ou not for você me. está fazendo para Deus, Either you're doing it for ou você é God, seguidor de Caim. or you're following Cain. Você só quer se exibir. You just want to show off. Quer parecer bonzinho para Deus. You want to be good. Trazer fruta velha e podre. Bring old fruit and rotten. É a diferença The difference. de trazer o velho, Bringing o the old desgastado, and o wasted, podre, the rotten, e trazer aquilo que é bom. and bringing As what primícias is good. como Abel The trouxe. first fruits like Vamos Abel colocar de did. pés Let agora. us stand right now, Lembrando que dia 31 remembering that on the é o culto de 31st primícias. is the service of the first E eu quero ver fruits. quantas crianças é que vão trazer primícias de Coca-Cola e How many batatinha aqui. children will bring the first fruits of Coca-Cola and chips? Crianças, jovens e adolescentes. Children, youth, teens. Eu vou estar mesmo aqui para olhar na carinha deles. I'll be here to look at their faces. Separe a oferta que você trouxe para o Senhor Take hoje. the offering you brought for the Lord today, E não deixa mais ninguém roubar a tua and esperança. don't let anyone steal your hope. Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. The God in you. Eu te peço, Senhor, abençoa teu povo que vai contribuir agora. Neutraliza essa mensagem, Senhor Deus, que vem de fora, tentando roubar a fé e a esperança da tua igreja. Desfaz essa obra má, Senhor. Santifique e abençoe o dado, mas isso não é possível. Tu és digno de louvor, de adoração, de ação de graças. Vem estar conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda de pés, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 11. You may open your Bibles on Ephesians chapter 4, verse 11 onwards. Eu insisto em dizer que nós temos Bíblias disponíveis.
I insist in saying we have mesmo Bibles available. para emprestar durante o culto, We may even como arrange também one para during the vender. meeting, as well as just Como Bíblias não caem do sell céu, them, because Bibles don't fall from heaven. a palavra veio do céu. The word came Mas from depois que heaven, ela foi para a gráfica e virou um livro, but when it became a book, então é preciso se comprar. so you need to buy the book, E nós temos que pagar por elas. and we have to pay. Temos algumas ali que cedemos durante o culto. We have some Bibles that we can Mas se lend você you quer during ter, the service, você não pode ter uma Bíblia, but if you você não cannot have a pode Bible, comprar, if you can't afford one, você pode tomar emprestado ali na livraria then you may lend one, e depois devolve na saída. and you may give it Senão back. esses ladrões da esperança Otherwise, these vão dizer thieves que nós of estamos aqui hope forçando as pessoas a comprar Bíblia. will say that we are forcing people to buy Bibles. Encontraram Efésios 4:11? Ephesians chapter 4, verse 11. Diz assim a palavra do Senhor. So says the word of God. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. till we all come into the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and the cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. But speaking the truth in love, may grow up unto him in all things which is the head, even Christ. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Podemos sentar. You may be seated. Muito amados irmãos, irmãs e visitantes, Dear beloved brethren and visitors, há uma maneira toda especial como desde o princípio Deus vem escolhendo homens para realizar tarefas em seu nome aqui na terra. in a very special way that God from the beginning of time has chosen men to do his work here on earth. Nós não exatamente quando é que esses ministérios ou essas escolhas tiveram nomes que pudesse explicar. Tem que falar menos. Nós não sabemos exatamente a partir de quando We don't know since when esses ministérios foram classificados por nomes. these ministries were classified by names. Mas, por exemplo, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 6 An example in Genesis chapter que 6, toda a terra estava desviada that the entire earth had gone astray, e Deus viu um homem chamado Noé. and God saw a man called Noah No meio de centenas de milhares, amongst hundreds of thousands. havia um homem There was but one que man Deus viu que era diferente dos that outros. was different from all others. E esse homem chamado Noé recebeu uma das maiores tarefas que alguém já teve em And toda a this sua man vida. called Noah received one of the greatest jobs God given him. Construir uma espécie de uma caixa muito grande, de uma He had arca, to build a huge box, an ark,
com 3 compartimentos, with 3 different compartments, com mais ou menos uns 140 metros de comprimento, about 140 meters length, mais ou menos 25 metros de largura, 125 meters wide, quase 20 metros de altura, 20 meters high, com 3 divisões, 3 with 3 compartimentos, divisions, uma porta e uma janela. 1 door, 1 window. Tudo que Noé tinha que fazer All that Noah had to era do construir. is to build. Noé não era caçador. He was not a hunter. Ele não tinha habilidade para isso. He had no ability to do so. Os caçadores eram descendentes de Caim. The hunters were descendants of Porque Cain. Deus fez o homem primariamente para ser vegano, para não comer God carne. created man to be vegan, not to eat meat. Aí aqueles que são veganos dizem, estamos com a verdade, Deus está conosco. Now the vegans are saying God is with us. We have the truth on our É que side. eles não leem a Bíblia. It's because they don't Se read the eles lessem a Bible. Bíblia, If they read the iam ver que Bible, uma das primeiras coisas que Deus fala one para of the Noé, first things that God tells logo que Noah, Noé sai da arca, as soon as Noah leaves the ark, diz assim como eu te dei toda a erva e toda a semente, as I toda a have given you fruta, all the seeds and the fruit and the eu te herbs, dou agora tudo que se move everything that moves, I give para it to ser teu you alimento. for you to eat. Então, eu gosto dos veganos, I like vegans. eu acho que eles são pessoas muito boas, I think they are very nice people, mas eles só estão seguindo uma parte da vontade de but they Deus. are only following a section of the will of God. E fazem disso algo muito forte. And they make of that something. Até um desses que eu estava vendo, pregar e dizer I heard one of them que quem preaching come saying carne não vai para o céu. that he who eats meat will not go to Lá no heaven. céu não vai ter carne mesmo. Well, in heaven there shall not be meat. Mas Noé fez aquele grande navio, Noah made this great boat, entrou nele, he went inside, e quando Noé entra naquele navio, and when he went inside, centenas, milhares de animais e aves entram também. hundreds of thousands of animals and birds went in as well. 7 dias ali dentro, 7 days the a winds, porta aberta. the door was open. Era só Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 noras. It was Noah, his wife, 3 sons, and 3 daughters-in-law. 8 pessoas, 8 people. centenas, milhares de animais Hundreds of thousands of animals e aves. and birds. Mas por que o leão não comeu o cabrito? Why did the lion not eat the Porque a lamb? Bíblia diz que vai chegar o dia The Bible em says que outra the vez day shall come, o leão vai comer palha When? como boi. again the lion shall eat Naquele like tempo também os animais cattle. eram todos veganos. all the animals were herbivores. Então ninguém saiu. So no one, Eles entraram na arca e ficaram lá dentro. they were inside the ark. 7 dias depois, 7 days later, Deus fecha a porta da arca, God closes the door manda o of the ark. dilúvio, He sends the e deluge, todos aqueles que estavam na sua vida, and those who were in their como lives, diz lá aqui nos evangelhos, as it says in the Gospels, casando, dando-se em casamento, getting married, gostando and de marrying themselves to one festinhas, another, fazendo seus comércios, doing their suas commerce, conferências, their conferences, e pregando contra a igreja. preaching against the church. Esses ficaram de fora, Those stayed behind, porque a arca é do Senhor. because the ark is from the Lord. Repita comigo. Repeat A with me. arca The ark é do Senhor. belongs to the Lord. E Noé cumpriu a missão And dele. Noah accomplished his mission. O que Noé faz depois que sai da arca What he does after tem he left importância, the tem ark, sim. yes, there's much importance to that. Mas o mais importante que But ele the most fez important foi construir aquele navio was to gigantesco. build that giant boat. Não havia rios para comportar aquele navio. There were no rivers that Não could havia chuva sustain ainda. the boat. There was no rain upon the earth. Fez por fé, He did it through porque faith. Deus mandou. For God told him O que so. nós fazemos é por fé, What we do is porque through Deus faith. mandou. For God says Noé não fez a arca para ganhar dinheiro. Noah didn't make the ark to Noé não money. vendeu ingresso lá para os passarinhos He entrarem. didn't sell tickets to the Aí birds. cada macaquinho vai trazer uma penca de banana. Não. Oh, every monkey shall bring some bananas. Cada No. elefante vai trazer 100 quilos de mato na cabeça. Every elephant shall Não. bring 100 Deus kilos disse of para ele: crops on the head. No. vai e consegue Go. alimento para ti e para os animais.
Bring food for you and the animals. E escaparam. And they escaped. A próxima pessoa que Deus chama, The next person that God calls, nós não sabemos a idade que ele tinha quando Deus o chamou, we do not know his age porque when God Paulo called diz him. que Deus Because Paul chamou Abrão ainda lá em Ur dos Caldeus, said that God called Abraham from Ur of the Chaldeans, e ele saiu de Arã com 75 and anos. he left Haran. Mas eu entendo que desde a sua juventude, But since his birth, Abrão fazia diferença Abraham made a difference no meio daquela geração corrupta, amongst that corrupt aquela generation, geração que veio dali de Babel. that generation that came from Babel. Não esqueça que Abrão morava perto da Don't onde estava forget Babel. that Abraham lived close to where Babel Ele era was. arameu. He was an Aramaic. Então tem pessoas que, mas até que eu quero ser crente, Oh, but I want to be a Christian. People mas lá na say. escola eu tenho que me juntar com a malta, One day in school, I have to be amongst the eu tenho que peers, the fazer as friends. malandrices deles. I have to do the wrong things they do. Continue assim fazendo malandrice deles. Carry on doing your wrong Você vai things. ficar igual eles. You'll be just like them. Você tem que fazer uma escolha. You have to make a choice. O irmão mais novo The younger brother de Abrão, of Abraham, ele construiu uma cidade que só era idolatria, he built a city that was que levou o nome only dele. idolatry, which took upon his name. O pai dele era um idólatra, His father was mas ele idolatrous, não era. but Abraham wasn't. Mas Deus esperou. But God waited. Quando Terá estava para partir, When Terah was Deus about disse para Abrão, to die, he told Abraham, quem gosta de tomar notas é Gênesis capítulo 12, Genesis chapter 12, sai da tua terra, leave your land, da tua parentela, your da kingship, casa do teu pai, the house of your father, e vai para o lugar que eu te mostrarei. go to a place I shall show you. Deus mandou Noé fazer uma arca. God told Noah to build an ark. Deus manda Abrão sair do meio da sua família, God tells Abraham to uma leave his viagem de mais ou family. menos uns 1.200 quilômetros, That was 1,200 até onde kilometers Deus queria journey que ele fosse. until Deus não God falou wanted onde him to era, go. God did not tell him where it was. porque se Deus dissesse tudo, Abrão talvez não tivesse If saído, God had told him everything at once, maybe he would not have left, mas ele saiu. but he left. Errou? He made Sim, mistakes, yes. com certeza, Of mas course he ele did. fez coisas tremendas. But he made tremendous Ele é chamado things. o pai da fé. He's called the father of faith. Ele construiu altares He built altars para adorar a Deus. to worship Onde God. Abrão passava, Wherever he went ele through, deixava a marca da sua he left presença, the mark de of que ele era um God's adorador de presence. Deus. For he was Eu te God's pergunto worshiper. uma coisa nesta manhã: I ask you now this morning, onde você está? where Por you onde, are por onde você passa? and where Você you tem walk. deixado uma marca Do you leave the de que mark você é um adorador de Deus? that you worship God? Ou é uma marca de sujeira? Or do you leave a mark É uma of marca de filth, malandrice? a mark of misbehaving, É uma marca de quem não paga suas contas? the mark of him who does not pay his É uma marca de debts, mentiroso? the mark of a liar? Responda! Answer me. Esses homens deixaram uma marca para These nós. men have left a mark for us. Foram homens como nós. They were men just Erraram. like us. They made mistakes. Mentiram. They lied. Uns até mataram pessoas Others inocentes. even killed innocent people. Mas o legado que eles deixaram But the legacy they left não foi de mentiras, wasn't a legacy não foi of de lies. adultérios. It wasn't a legacy Não, of eles adultery. deixaram um legado de They fé. left a legacy of faith. Saiba de uma coisa: Know o that, erro é parte da vida. that to commit mistakes is part of life. Se você quiser ficar só lembrando dos teus erros, If isso é um you problema only want teu. to remember your mistakes, Mas se você it's aceitar a up to you. graça de Deus na But tua if you vida, accept the grace e of que God Deus in é your life, perdoador, and know that God is a e forgiving Ele é God, galardoador daqueles que o and He buscam, rewards those who search Him. você vai conhecer a melhor You will face de know Deus. the best side of God. Um Deus que não acusa, A God that does not um Deus que não accuse, a cobra, God that does not mas é um Deus que vai julgar. charge you, but He's a God that will judge.
Porque estão agora destruindo tudo. Because they are destroying everything. A última grande novidade agora, The greatest novelty que eu now, estou vendo agora, grandes pregadores, big, estudiosos da Bíblia, great pastors and people that study the é Bible, que não tem inferno. they are now teaching that there is no hell. Não, o inferno não é bem isso que estão dizendo. No, hell is not this that you think Não, it não, is. não, o inferno é assim. No, that's not A hell. Bíblia diz que Deus vai, Bible todo says mundo vai virar fumacinha. And everybody will become but a smoke. Bom, se não tem inferno, Then if there's no então para hell, que céu? then why heaven? Para que servir a Deus? Why serve God? Eu entendo que quem prega contra o I inferno believe that he who preaches está pregando a against favor de hell Satanás. is preaching in favor of Satan. Mas estão falando com força isso. But they speak with strength. Dizem que Jesus já veio, They say that Jesus already portanto came, que não tem arrebatamento, that the rapture will not happen, que o milênio é uma coisa simbólica. that the millennium is just but a symbol. E essas pessoas que And não these querem people ler a verdade, That do not want to que a read Bíblia é clara, the e truth. conhecereis a The verdade, Bible is clear. You shall know the truth, e a verdade vos libertará. and the truth shall set you free. Então, Abraão, com todos os seus erros e defeitos, So Abraham, with all his mistakes and faults, qual é o homem aqui, which man among em us, sã consciência, in good que para health, poupar a sua vida, in order to save your life, entregaria a sua esposa will give para outro homem? his wife to another man? Isso seria uma coisa recriminável, This would be desprezível. very despising thing to do. Abraão fez isso 2 vezes. Abraham did that twice. O Isaac, o filho dele, Isaac, his o son, homem que foi perseverante, the man that o homem persevered, que chegou na terra dos the man that filisteus só came com into semente, the land of the Philistines just with dinheiro ele seeds. tinha, mas não tinha o que comprar. He had money, but he had nothing to buy Era with. tempo de fome. It was a time of E diz que hunger, ele semeou naquela and terra then he planted on that sem land chuva without rain, e colheu a 100 por 1. and he Ficou rico. harvested 100 to 1. He became rich. Mas também disse que a esposa não era dele. But he also said that Não, his essa aqui é wife minha wasn't irmã. his. So this is my sister. Caminho errou. He also lied. Jacó errou. Jacob, Todos os patriarcas, eles cometeram the erros. patriarchs committed mistakes. Mas o legado que eles nos deixaram, But the legacy they left quando us, você vê a história de Isaac, por when you exemplo, read the history of Isaac, tapava um poço, they would shut a well down. ele ia abrir outro. He would open another Ele não well. parava na intriga, He would not stay não parava na disputa, in dispute, in não anger, parava na contenda, in contentions. ele não parava em confusões, He would not be amongst ele confusion. continuou a avançar, He would always go forth até que Deus lhe deu until alargamento, God gave him width. mas ele não ficou no alargamento, But he wasn't just on ele his- queria algo melhor, He wanted something more. ele queria a própria palavra de He Deus na wanted vida the word dele. of God in his Ele life. foi para um lugar chamado Beersheba, He went to a place called Beersheba. que é o lugar onde Deus emprega a sua palavra, It's where God places his é o lugar do word. juramento, It's a place of é a o lugar da vow. promessa It's a cumprida. place of a promise. Ali that's ele teve accomplished. água, There was aí ficou water. livre dos seus He was inimigos freed e from teve his prosperidade, enemies. He had porque ele prosperity. perseverou. For he persevered. E a Bíblia diz: And the Bible aquele que says, perseverar até o those fim, who persevere esse until será the end, salvo. he shall be saved. Não são os ladrões da It's esperança, not não. the thieves that take away our Eu hope. vi ontem. I saw Um homem que já yesterday, está, esse homem já morreu e esqueceu de cair no chão. this man has died and forgot to lie down. Está mortinho. He's dead. Dizendo, as piores pessoas do mundo são os evangélicos. He says that the worst people amongst Só the pode world are the ser amigo evangelicals. pessoal do capeta. Isso. This man can only be a close friend of the devil. Como é que a pessoa abre a boca para How dizer can you open your que o mouth seguidor de and Cristo says that those who follow é a Christ pior pessoa que tem? are the worst among the people? Mas essa é a igreja da But agora. this is the church of the now. Esses são os líderes daí agora. These are the current leaders.
pastor de desigrejado, They pray for those who do not have church. pregadores contra o inferno. They preach against Ah, hell. mas, irmãos, é o seguinte, para mim é simples. To me, it's very Se simple. não tiver inferno, If there ok. is no hell, fine. Mas eu quero ir para o céu. But I want to go to heaven. Porque, pelo menos até agora, Because until now, eles não conseguiram um argumento forte they have not found a para strong dizer que não tem argument céu. to say that there is no heaven. Porque quando eles disserem que não tem céu, é porque não tem Deus. For when they say there's no heaven and there's no God. Se não tem Deus, não tem If criação. there's no God, there's no Se creation. não tem criação, estamos fazendo nós aqui o quê? If there's no creation, what are we doing here? Mas eles estão para chegar lá. But they are getting there. Quando João disse When lá, John me said- parece que é na sua carta, não sei se na primeira, In one of his letters, diz first or assim, second letter, já tem muitos anticristos entre nós. there are amongst us many antichrists. E ele diz, quem é o anticristo? Who is the antichrist? É aquele que nega o pai e o It's filho. those who deny the Father and the Son. Estão aí esses anticristos. These, the Abre a antichrists, Bíblia, are among us. They open the recitam Bible. capítulos They inteiros, recite entire chapters. falam bonito, They speak in a very mas beautiful trazem a manner. mensagem diabólica Bring a que diabolical destrói a message fé. that destroys faith. Esses homens todos, These men, os patriarcas, the patriarchs, e eu fico aqui com uma figura and extraordinária I stay here with a very strong, extraordinary chamado figure Moisés, called Moses. que não se pode chamá-lo de patriarca, We cannot call him a patriarch, mas Moisés foi um misto de sacerdote, but Moses juiz e was a profeta, judge, a prophet, and a priest. o único homem que esteve cara a cara com The Deus. only man that faced God Deus disse, face eu to falo face. com ele I como speak qualquer to um him fala com seu amigo. like I speak with a friend. Mas Moisés também errou. But Moses made mistakes. E não pôde entrar na terra prometida. And he was not allowed to come into the promised land. Ele pôde subir no monte, He was only able to ver a climb the terra, mountain and see the land, mas não pôde conduzir o povo para but he lá. could not lead the people into the land. Aí ficam dizendo agora, não, Ah, but é they porque se say, Moisés tivesse entrado na terra but if prometida Moses had gone e into the tivesse promised morrido de land morte natural, and died of a faria um natural ídolo cause, dele, they shall make an o seu idol túmulo out of him. seria visitado. His tomb would be visited. Não, Moisés não entrou lá, Moses did not go into the promised land. porque quando era para falar com a rocha, Because when he was supposed e a to rocha speak aponta para to Cristo, the rock points to Christ. e a rocha só pode ser ferida uma vez, And the rock shall only be wounded a segunda once. vez não se pode ferir a You rocha. cannot wound Por isso, The rock a o second escritor time. da carta aos This is Hebreus diz why assim, the author of de the que letter to the juízo Hebrews, você acha que é digno what judgment aquele que nega a Cristo? is worth him who denies Porque Cristo é a Christ? rocha. For Christ is the rock. Se o céu é o prêmio, Heaven is the reward. se o céu é o lugar que vão morar os salvos, If heaven is the place where the e saints agora shall essa live, grande novidade, and now this great novelty. antes era só os nossos irmãos batistas que falavam isso, Only before it was only our Baptist agora brothers todos that would esses speak deles, this, porque but eles são now desviados, all these pastors eles are são led astray. rebeldes, They are rebellious. muitos deles são adúlteros, confessos, Many of them are adulterous. muitos deles andaram desviando aquilo que é do They Senhor, have led astray so many that nunca belong se to the arrependeram Lord. do seu They have pecado, never repented from their sins. e estão agora pregando contra a And now igreja. they are preaching É against claro que the eles têm church. que And pregar of contra o course, inferno. they have to preach against hell. Eles têm que convencer o máximo de pessoas que estão com They ele have to convince as many people as possible de que não há inferno. that the hell doesn't exist. Se há ou não, If there is isso é uma questão de Deus. or not, Mas a it's Bíblia question diz for que God. Deus criou o God inferno made hell para Satanás e seus for anjos. Satan and his angels. E a Bíblia diz, The Bible Jesus says, contou a história do rico e Jesus Lázaro, tells the parable of Lazarus and the rich man que o rico estava num lugar que não é bem o inferno, that é the só o rich Sheol, man was in a place called Sheol. não é o lago de fogo. Not quite the Imagina, lake of esses homens fire. são tão desviados. These men are so led Não, astray. Jesus estava falando do vale de Inom.
No, Jesus was talking about the valley of Enon, que era a lixeira de Jerusalém, which was the rubbish dump of Jerusalem, aonde o fogo nunca se apagava. where the fire would never extinguish. Esses são os obreiros que estão por aí. These are the workers that are out there now. Por que eu cheguei até aqui? Why have I come Eu here? então vou voltar um pouco mais para trás. I'll go back a little bit more. Ele mesmo Himself. deu uns para apóstolos, He gave some as apostles, e outros para profetas, and others as prophets, e outros para evangelistas, and others as evangelists, e outros para pastores e doutores. and others as pastors and doctors. E isso foi feito com um objetivo. And this was made in an objective. Esses 5 ministérios, These 5 que ministries, também os ladrões já querem roubar dizem que são só 4. because they want to rob us of them, they say there's only 4 Está ministries. cheio de ladrões por aí. There's so many thieves out there. O céu dele vai ser o céu dos ladrões. The heaven shall be Eu called não the quero heaven estar of lá the com eles. thieves. Não quero estar lá com eles. I don't want to be in their heaven Ah, não. together with them. Pastor e doutor é a mesma coisa. Oh, pastor Só é and complemento. Só teacher é is the same complemento. thing. Mas o versículo 12 diz a razão disso. But verse 12 gives us the reason. Alô, senhores doutores. Hello, doctors. Vocês que estão aí reinterpretando a Bíblia. You who are creating a new interpretation of the Bible. Descobrindo a roda. You are O discovering the verso 12 diz wheel. assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Verse 12 says, for the perfecting of saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Não é para enriquecer, It's not to become rich, mas a Bíblia diz but the Bible que aquele says que prega o that Evangelho he who vive o preaches Evangelho. the gospel shall live of the gospel. O maná parou de cair do céu, The manna stopped coming down from heaven então logo Israel entrou na terra as soon prometida. as Israel went into the promised land. Quando eles começaram a colher o fruto da terra, When they started gathering the fruit não of the tinha mais earth, necessidade de maná. there was no more need for the manna. Mas esses 5 ministérios But these 5 foram ministries, preparados por Deus they were prepared by para que God o corpo de Cristo fosse edificado. so the body of Christ can be edified, built. Eu concordo quando dizem que a igreja não é um prédio. É claro, That the church a is igreja not não a é um building. edifício. Yes, A igreja somos nós. we are the church. É apenas uma questão interpretativa. Vamos à igreja It's hoje. just a matter of interpretation. When we say we Referência ao shall go templo. to church today, we refer to this temple. O próprio primeiro templo que Deus mandou fazer lá, The first Lá no temple that deserto, God ordered them to make in the para desert. vocês que têm um espírito investigativo. You who want to have this Segundo investigative livro da spirit, Bíblia, the second book of the Bible, Êxodo, a Exodus. partir do verso 25, verse 25 onwards, vocês vão ver o primeiro templo you will see the que first Deus temple mandou construir. that God ordered them to build. Comparado com outros templos, seria Compared pequeno. to other temples, it would have been so Simples. small. So small. Mas sabe por quê? But you know Aquele what? templo, That temple, do princípio até o fim, from the beginning era to só the para end, adoração a Deus. it was only for worshiping God. Não sei se você sabia disso, I don't know if you knew this. mas ninguém entrava na área do No santuário. one would enter in the area of the sanctuary. Não, ninguém Não. entrava lá. Metade dele Half of it, era só onde estava o altar do it was the sacrifício altar of the e sacrifices. um grande lavatório onde eram lavadas vísceras And a washing e basin os sacerdotes where they would também wash. se asseavam ali. A terça parte era The third part o lugar de adoração, was the place of worship. onde estava o candelabro de ouro. There was the golden candelabra. E a outra terça parte era o Santo dos Santos. And the other third was the Holy of Holies. Era só para Deus. Only for God. Mas hoje esses templos gigantescos que são Now construídos these temples they built não são today, para adorar a Deus. they are not made to worship São para God. adorar os homens. They are made to worship Não é men. para chamar esses bonitões aí que pregam contra a igreja, Good para looking vir fazer preachers, conferências, to make conferences para and encher, para to fill ficarem com o their ego temples,
so they can have their selfish ego o ego deles bem cheio, bem amaciado. filled and soothed. Ei, preguei ontem para 10 Oh, I mil. have preached to 10,000 people. Mas o Senhor But mesmo, the Lord Ele mesmo, himself deu uns para apóstolos. gave some as apostles. E aqui temos uma questão simples, And we have a simple question. porque apóstolo, Because e eu falei apostles, isso agora na aula de and I quarta-feira, spoke this now on the lesson on se você Wednesday. pudesse ter assim, digamos assim, uma tábua, If you'd had a um plank of um wood pedaço de madeira antes do primeiro degrau do ministério, before the first degree of ministry, seria o apóstolo. it would be an apostle. Mas hoje o apóstolo é o topo. But now the apostle is the top. Eu viajei um dia desse com um apóstolo desse. I traveled. Eu recently paguei with por an aquele apostle. lugar especial no avião, ele não pagou. I paid for that seat in the Ele airplane estava no lugarzinho lá, por causa talvez de R$50. because of 50 Mas quando o avião decolou, ele veio sentar do meu lado. But when the airplane took off, he came to sit next to me. Eu conversei com ele durante umas 3 horas. And I irmãos. spoke with him about 3 hours. Nunca vi alguém com tanto medo da morte. I never saw someone so afraid of Quando o death. avião bateu no chão, ele quase morreu. When the plane landed, he Eu almost disse, died. sossega, pastor, tu não vai morrer hoje não. I told Aí him, me olhou e calm disse, down, pastor. desculpa, eu te rebaixei, né? Você agora já é apóstolo. Oh, I'm sorry, I put you low. You are an apostle now. Para ele eu estava rebaixando, né? For him, I was making him lower. Mas para Deus eu estava promovendo ele. But to God, I was promoting Que him. primeiro vem os apóstolos. Because Sabe o que first é are a the palavra apostles. apóstolo? You know what Esse apostle aqui means? conhece mais do que eu. Porque apóstolo é uma palavra que vem da língua original do Novo Testamento, que é o grego. Apostle comes from the New Testament Greek. Então vamos dizer que eu quisesse mandar um recado ali para a irmã Rosa. Let me tell you that I wanted to send a Eu então little fazia aqui um papelzinho note with a message e to chamava Sister aqui Rosa. esse jovenzinho aqui, And I called this young dizia, man leva ali here, para a irmã and I Rosa. said, take this note to Sister Mensageiro. Rosa. He is a De messenger. recado curto, He is a messenger. mensagem rápida, Quick é message. apóstolo. That's it. É o apóstolo. That's what an apostle Mas hoje o is. apóstolo é o Now, camarada the lá. apostles, they all dressed Aí up. uns estão usando a roupa do Mandela. Some of them are wearing É Mandela clothes. igualzinho do Mandela. Deve ser apóstolo do Mandela esse aí. Must be Mandela apostles. O outro, sem falar mal do fato branco, porque eu gosto, né? Embora faz muito tempo que eu não They uso. wear white. Tem só de branco, limusine branca. They have white limousines. Apóstolo. They are apostles. Porque ele é o suprassumo. Because he is the best of the best. Se Deus não vigiar, ele passa ao lugar de If Deus. God doesn't watch out, he will take over God too. Mas ele não colocou primeiro But he didn't place them at first, pastores. pastors. Não. Colocou primeiro apóstolos. First, Foram os apostles. primeiros que começaram. Foram os They started. os enviados, sem They nome. were the sent. Sem nome. They had no names. Pregadores. They were Com um preachers recado só. with a simple Eu estou message. pregando a Cristo I am e Cristo preaching crucificado. Christ and Christ Mas crucified. isso é loucura. This is craziness. Aí vem o complemento. Porque Deus usa as coisas simples Use the simple para things confundir aquelas que são grandes. confuse those who are great. As loucas The crazy para confundir things as sábias. should confuse those who are wise. E que eu acho interessante What I find é a interesting descrição que Paulo is the faz dos description that Paul apóstolos. makes of the apostles. Ah, essa aqui é boa para ele. This description is even better. É fantástica essa aqui. 1 Coríntios, 1 Corinthians capítulo 4, chapter 4, verso 9. verse 9. Veja se isso aqui não é a tabuinha do primeiro degrau. If this is not just the first degree, Encontra aí. Hoje é um culto de ordenação de obreiros. this is a meeting where we're going to separate Eu estou falando para vocês e para eles que estão aí. ministers, and I'm talking to you, I'm not talking to them. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, tá bom? I'm reading my Bible here. Eu tenho
para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos colocou em primeiro lugar. Hã? Evangelista Jorge, como é isso? Então você é o top e você é o último? So you're the first and the last. Deus colocou a nós, apóstolos, God has em... placed Como é que us está aí? Lê aí, in the você. first. Você não tem Bíblia? Do you have the Bibles? Isso é um problema sério, irmão. Já estou com pena de você. Mas esse celularzinho não tem Google, hein? Não tem o irmão Gugu, hein? Esse irmão Gugu Your teu cell não phone tem aí, doesn't se have você brother colocar lá. Google? Coríntios 4, 9, não tem? 9, é? No. O irmão Gugu nessa hora ajuda. Brother Google helps now. Pastor, eu não tenho ainda smartphone. Oh, I don't have a smartphone. Parabéns. Very good for you. Well done. Deus, God, a nós apóstolos, unto us nos apostles, pôs por últimos. placed us at last, Nice. Como condenados à morte, as it were appointed to death. pois somos feitos espetáculo ao mundo, We are made a aos anjos e aos spectacle homens. unto the world, and to the angels, and to men. Não, os apóstolos de hoje que eu conheço, The apostles of today eles that I são a know, estrela. they are the stars. Eles são a estrela do culto. They are the stars of the meetings. Aí aquele lenço dele, They have a ele special usou, né? handkerchief that they Pagou aí use. R$1 lá na 25 de março. They bought it for one rand downtown. Depois que ele larga ali, é leiloado aí por When he R$1.000. leaves his handkerchief there, it's Porque está o suor auctioned for do thousands. apóstolo. Because the sweat of the apostle is A there. meia dele, His socks com chulé e tudo, with bags. se smell você and cheirar, everything. você é curado. If you smell his socks, Estou you falando shall a be verdade. healed. I'm telling you the truth. Estou falando a verdade. I'm telling you the truth. Mas a minha Bíblia, But my a palavra Bible, de Deus, the Word of God, diz says que os verdadeiros apóstolos that the true foram apostles colocados pelo Senhor were aqui placed como by the últimos. Lord as the last. Porque a nossa glória não está aqui. Our glory is not from A here. nossa glória vai estar lá com Ele no Our céu. glory is with him in heaven. O chapéu do apóstolo. The hat of the apostle. Vou colocar meu chapéuzinho aqui na tua I'm going to cabeça, place my Apolinário. hat upon your Tu vai head, ser cheio da unção and you shall be agora. filled with the Mas anointing tu vai now. dar aí 5 contos aí. But you need to give me 5,000 rands. Isso não edifica o corpo de Cristo. This does not edify the body Esse of não é o Christ. apóstolo da Bíblia. This is not the apostle of the Bible. Nós somos loucos por amor de Cristo e vocês sábios. We are fools for Christ's sake, and Nós you are somos- wise in Christ. Nós somos fracos We e are vocês weak, fortes. but you are strong. Vocês são ilustres e You are nós somos honorable, vis. but we are despised. Até a presente hora, Even unto this present hour, estamos gordinhos, comendo bem, camarões e bacalhau. fat, eating codfish and prawns? No. Hã? Que silêncio é esse? Não tem Bíblia aí, você. We hunger and thirst. Sofremos fome We hunger e sede and e thirst, estamos nus and we are naked, e recebemos bofetadas and we are e buffeted, não temos pousada and certa have no certain dwelling place, e nos afadigamos trabalhando And com nossas labor. próprias mãos. working with our own hands, Somos injuriados being reviled, e bendizemos. we bless, Somos perseguidos being e persecuted, sofremos. we suffer it, Somos being blasfemados e defamed, rogamos. we entreat. E até ao presente We are momento made as if the temos filth chegado a ser of the world, como o lixo deste mundo. Vou repetir o versículo 13. I'm going to repeat. Somos blasfemados e Being rogamos, defamed, we entreat. e até ao presente momento We are made as the filth temos chegado a ser como o lixo of deste the world, and mundo. we are the offscoring of all things unto this day.
É isso que é o ministério And this is apostólico. the ministry of the apostles. Mas quem é esse falastrão que está aí no Areópago agora? But who's speaking now at the Que Areopagus? novidade é essa de ser What is acerca de this Paulo? new thing of Paul, they say? Quando ele chegou lá na When he grande arrived there cidade, in the great city, me parece que foi Corinto, eu acho, não sei, acho que foi Corinto. I Tinha lá um think it lugar. was Corinth. Os gregos eram muito assim, gostavam de Greeks, discutir. They were Não, ele está like falando to umas coisas estranhas aí. debate and Juntar um speaking Deus some que strange morreu e things ressuscitou. of some God that died. Vamos lá and ouvir, came to life. vamos lá ouvir. Let's go and hear him. E Paulo foi lá ouvir. And Paul went there to hear. E teve lugares que ele saiu, mesmo assim, por baixo da coisa ali, porque pancada, pedrada, tudo correndo em cima dele. And he had to run away because they stoned him and Porque esse é o trabalho do they apóstolo. beat him because that was the Não se work of the edifica o apostle. corpo de Cristo com You facilidade. cannot build the body of Christ with Você se prepare que o teu sofrimento your não, suffering ele shall não be acaba great. hoje, ele começa It hoje. will not end today, it will start today. Mas esse aqui não é presbítero? Isn't this an Como é que elder? chega assim com essa cara na igreja? How could you arrive here with such a face? Ué, mas o fulano não é evangelista? But isn't he an evangelist? Por que não está no culto hoje? Why is he not in the meeting today? Nós somos pessoas que temos famílias, We have people, nós temos trabalhos, we have families, temos we have contas a work, pagar, we have to pay bills, temos necessidades, we have needs, tem pessoas que adoecem, we have people that are sick, temos trabalhos nossos. we have our work to do. Nós não somos super seres, não. We are not super beings. Nós somos aqueles que Deus chamou We are those who God para called esse tempo da for agora. this time now. Só falando do apóstolo. Only speaking about the apostle. Mas se nós formos lá para mais um pouco adiante, But if we go a little bit more forward, você vai ver you will que a see coisa vai apertar um pouquinho that mais. things become a little bit more tightened. Eu não estou entrando aqui nos conselhos de Paulo a Timóteo, I'm not going into the advices that Paul gives to Timothy. Deus chamou profetas. God called O apostles. que é o profeta? What is a Não é prophet? aquele que só fala língua estranha e diz assim, diz o Senhor, não. Isn't it him that speaks O in profeta tongues faz and isso que eu estou says, "Yes, fazendo says the agora." Lord"? The prophet does what Ele abre a palavra de He Deus opens the word of e ele God. fala a palavra de He Deus. speaks the word O of God. profeta aqui é o pregador, The prophet is the preacher. mas o que prega a palavra sem adulterar, He who preaches without sem tirar dela a sua adultering, essência. without taking its essence away from it. Sabe qual é a grande pregação You know the contra o grace- dízimo agora? The greatest preaching against É tithes now desconstruir Malaquias 3, 10 is e to 11. deconstruct Malachi. Mas é só o 10 e o 11. It's only Malachi 10 and 11. Eles não vão no resto. They don't go there. Eles não vão até o final. They don't go until the end. Sabe por quê? Porque eles não resistem à palavra. Because they cannot resist the word. Eles vão lendo Malaquias They e read dizem Malachi. logo, não tem inferno, leia Oh. Malaquias. There's no hell. Read Malachi. Legal, que bom, né? Você quer saber que não tem inferno? Leia Malaquias. Go read Malachi if you believe that there's no hell. Aí eles pregam contra o 10 e o 11. They speak against verse 10 and 11. Aliás, o 10 só. Só, Verse o 10. 10, only 10. Só a metade do 10. Only halfway through 10. E eles não vão na parte diz assim, fazei prova de mim, diz o Senhor. And I don't go to where it says, Se "You eu shall não make vos abrir as janelas do proof céu of me if I will not open the e windows of derramar heaven sobre vós uma and pour you bênção out a tal blessing that is, que there dela shall venha not maior abastança. be room enough to receive it." Deus não cobra dízimo. God does not Deus mostra que o dízimo ask for é fator de tithes. bênção. He shows that tithes are a factor for blessing. E por causa de vós, And because of you, repreenderei o devorador, I shall para rebuke que the não vos devourer, consuma o fruto da terra. and it shall not destroy the fruits of your ground. Verso 12, todas as nações vos And serão all nations bem-aventurados. shall call you blessed. Eles não chegam aí. They don't go there.
Porque a palavra de Deus é poderosa. Because the word of God is A Bíblia powerful. diz, as armas da nossa milícia não são carnais, Our military are not flesh. mas são poderosas em They are Deus powerful in para a God destruição de for the fortalezas destruction of strongholds. e para trazer todo o pensamento And to cativo bring para all Cristo. thoughts into captivity of Christ. Não importa o ministério que Deus te der, Doesn't matter the ministry você God foi gives constituído you. You ministro were made a para minister edificar to o edify, corpo de to Cristo. build the body of Edificar o to corpo de build the Cristo. body of Christ. O que estão fazendo? Estão destruindo o corpo These de men are Cristo, destroying the criando body, confusão no corpo de Cristo. creating confusion amongst the body São of ladrões da Christ. igreja, They are thieves ladrões of do the church, evangelho, thieves ladrões of the da fé, gospel, thieves ladrões da of faith, esperança. thieves of hope. Até que todos, versículo 13 do capítulo 4 de Efésios, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à estatura completa de Cristo. So we all come into the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Porque agora estão dizendo por aí, Now they say throughout there, como vai ter um novo céu e uma nova as terra, there shall be a new earth and a new heaven, que nós vamos viver só aqui na terra só. that we will only live here on this earth. Mas aqui diz But the Bible que nós says vamos chegar that we will à come medida to the full measure completa of the da stature estatura. of the fullness de Cristo. of Christ. Teremos um corpo We shall glorioso. have a glorified body. Deus vai apagar dos nossos olhos Will toda erase from lágrima. our eyes Nunca all mais tears. precisaremos de dia, We shall never porque be Deus their será day, o nosso God dia. shall be our day. Nunca mais tereis fome. We shall never be hunger. Entre esses ladrões Amongst the thieves e as promessas da Bíblia, and the eu promises of fico com as God, promessas da I palavra. stay with the promises of the E Word convido a of God. você a ficar And com I as invite promessas you da to palavra. stay with the promises of the Word of God. Não tenha medo do inferno, Be not não. afraid Prepare-se of hell. para ir para o céu. Prepare yourselves to O go Senhor to heaven. disse, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único The Senhor. Lord your God E is esse one. mesmo Deus disse, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu For Deus. you to meet your God. Versículo 14. Verse 14. Para que não sejamos mais como meninos, That we henceforth be no more children, inconstantes, tossed to and fro, levados à roda por todo vento de doutrina. and carried about every wind of doctrine. Você vê um grupo de crianças, eles nunca se viram aqui, You see a group of de repente children, estão brincando, all of a estão sudden they're interagindo. playing, they're interacting. Se um joga uma pedra, If one o outro throws a também stone, joga. another one picks up Isso a é coisa stone de and menino, throws de it. criança. This is children's Deus game. não quer você mais como God does menino, not you as a child. Does andando not à want you as a roda, child. levado por esses ventos de doutrina de malandrice aí, By these doctrines of men, desses ladrões da fé. of these thieves of faith. Deus quer você firmado na palavra, God wants you firmed in the word. porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há For there is no more condemnation para os que estão em Cristo to Jesus. those who are in Christ Jesus. Mas tem uns que só gostam disso. But there are some that Ah, want one só condemnation. gostam, até tem umas Bíblias aí que já tiraram o resto. On some Bibles they have even removed Mas diz assim que não ande segundo a carne, that do not walk according mas to segundo the o flesh, Espírito. but according to the Spirit. Eles tiraram essa parte. They're taking away that Isso part. incomoda. Because Isso that fala de compromisso bothers com them. Deus. It talks about a commitment with Mas God. vocês, presbíteros, You evangelistas elders, e evangelists, pastores ordenados pastors, hoje, ordained saibam de uma today, coisa. you shall know this. Leia Apocalipse e veja o que Read acontece. Revelations. Se alguém retirar uma vírgula If someone takes ou a comma um acento qualquer, or
in a tilt, perderá o seu galardão. he shall lose his Se reward. remover uma palavra, If you remove one perderá a word, sua salvação. you shall lose your Não sou eu que digo isso, salvation. não. It's not Está me na saying Bíblia. this. The word of God Ah, says this. isso não é literal. Oh, this Isso is é not literal. This is simbólico. only a symbolism. No tempo do João não tinha In the vírgula, time of mentiu. John, there were no commas or tilts. Pois é. Também não tinha avião There were no airplanes. quando Jeremias viu When Jeremiah o povo saw sendo levado the people being taken por uma grande águia com asas by a prateadas. huge eagle with silver wings. Ele viu o povo de Deus sendo He saw the transportado. people of God being por aviões. transported by airplanes. Yeah. Por isso Pedro disse: This is why Peter said, para quem iremos nós? to where shall we go? Só tu tens as palavras de Only vida you eterna. have the words of eternal life. E eu quero terminar And I want to end com o que está na carta aos Hebreus. with what's written in the letter of Hebrews. Deus fez uma coisa muito boa comigo. God did something great for me. Dificilmente eu consigo guardar de cabeça qualquer You referência. can hardly remember references in the Bible, Mas diz aqui assim, but says here, eu sei que é no começo de Hebreus. I know it's in the beginning of Hebrews, Como escaparemos nós how shall we escape se não atentarmos para uma tão grande salvação? if we don't attend to Por such acaso great eu tentei, salvation? capítulo 2, verso Verse 2, 3. verse 3. Isso é Chapter raro. 2, verse 3. Hebrews 2, 3. Como escaparemos nós? How shall we Escapar do escape? quê? Escape what? De tomar chazinho com o diabo lá no inferno. Having tea with the devil in hell. Escapar da condenação. To escape Mas se não tem damnation. inferno, não tem condenação. But if there's no hell, there's no condemnation. Como escaparemos nós? How shall we escape Se não atentarmos para uma tão grande if salvação, we neglect so great salvation, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, which at the first began to be spoken foi by the depois Lord, anunciada pelos que a and was ouviram, confirmed unto us by them that heard him. testificando também Deus God com also eles bearing them witness, por sinais both with signs milagres and wonders, e várias and with maravilhas divers e miracles, dons do Espírito and Santo gifts of the Holy distribuídos por Ghost, sua vontade. according to his own will. Com quem você vai ficar? With whom shall you remain? É tudo uma questão de dinheiro? Everything is about money. Que é tudo uma questão de dinheiro? Everything is about money. É questão de posição? It's a question of position. Mas a Bíblia diz que ele The se Bible humilhou. says that he humbled Ele himself. se humilhou, He humbled himself. submetendo-se à morte, He submitted to death à morte de cruz, and the death of the cross, para que eu e você so that you and I pudéssemos ter a esperança shall have the de viver para sempre no to céu. live forever in Com heaven Ele. with him. Aleluia. Amen. Vamos estar de pé, You may irmãos. stand up in the name of Jesus. Todos os ministérios All the ministries foram separados pelo Senhor Jesus Cristo were separated by the Lord com um Jesus único propósito: with a single purpose, edificar o corpo de to Cristo. edify the body of Christ. E nós temos que ter isso em mente todos os And we dias. need to have this in mind every O que single nós day. fazemos, What we do, os sacrifícios que nós fazemos, the sacrifices that we as do, renúncias, the renouncing that we do, digerir acusações to infundadas, digest sometimes accusations ter que against us, tratar de problemas de família criados pelos outros. look after people's problems created by other third parties. Isso é porque Deus nos escolheu. But God has chosen us. Olha o que disseram de Jesus. What they have spoken about Jesus.
Chamaram de tudo. They called Jesus everything on name possible. Até disseram que ele tinha demônio. They even said that he had demons. Disseram que ele tinha demônio. They said that he had O que demons. pode dizer de nós? Imagine what they could say of us. Ele disse que o servo não é maior do que o Senhor. And Jesus says the servant's not higher than the master. O que nós temos que entender You need to é que understand, servir a Deus tem um to preço. serve God there is a E price. servir a Deus como um obreiro da casa de And Deus, to serve God tem as um a preço ainda minister, maior. as a workman, there's even more weight. Servir a Deus como uma criança hoje em dia tem um preço. To serve God as a child, there's a Como um price. pré-adolescente tem um As a preteen, preço. there's a price. Como um adolescente tem As a preço. teenager, there is a Como um jovem price. tem As a young preço. person, there is a price. Mas por que você não participa But conosco? why don't you participate? Why don't you join? Puxa, vamos só ali. Oh no, let us go there just now, quickly. É só um charrozinho, um No, passazinho. we're just coisa gonna rápida. smoke a little bit, It's just one Depois tu vai lá para a tua only. igreja. And then you go to a church and you Tu é nosso pray. amigo, tu é nosso No, aqui. you are friends. Nós somos só Come. uma turma. We are just one group, yeah, man. Não. No, Não. no. Você é de Deus. You are of God. Teu corpo é templo do Your Espírito body Santo. belongs to the Holy Spirit of God. A Bíblia diz que o teu The corpo Bible says your body é templo do Espírito is Santo. temple of the Holy Spirit of God. Tu vai enfiar droga agora no Are you templo gonna do put drugs inside the temple of the Holy Spirit of God? O teu pulmão que Deus criou Your para lungs that God filtrar created to e filter produzir oxigênio, and produce oxygen for you. tu vais ingerir fumaça. Are you now going to ingest suruma. smoke of daha? O teu sangue, Your blood que é único, is only tu your vais blood. contaminar com It's unique. Are you going to contaminate êxtase, with com ecstasy cocaína, and com cocaine, heroína. with heroin and com any other álcool. drugs, alcohol? A escolha é sua. It is your choice. Essa é a diferença. This is the Por difference. isso que eles querem que você ande com And eles. that's why they're calling you to walk with them. Porque eles sabem que você é Because diferente. they know that you are different. Você é criança como You eles, might be você a é young person, you jovem, might be a child like them, mas você é diferente. but you're different. Você fala de outra maneira. You speak in a different way. Como escaparemos nós? How are we going to escape Se não atentarmos para essa tão grande if we salvação. do not listen for this great salvation? Põe a sua mão no seu Put your coração. hands in your heart, please. Eu vou fazer só um convite hoje. I'm going to do only one invitation, only one Não sei se invite. está aqui alguém entre nós I don't know if there's anyone amongst que us até here hoje não that dobrou even os seus perhaps joelhos, today has not bowed their knees before the Lord recebeu e confessou and Jesus truly como has Salvador. received and confessed the Lord Jesus as his personal Porque Savior. até contra isso estão pregando Because agora. even they're preaching against this kind of things Eu right vi now. toda uma mensagem. I heard a message the Não é other day. preciso aceitar Jesus. There's no need to accept Jesus. Então vamos anular a palavra So de now Deus. let's go on now. Que diz que com o coração se Take out the crê, word of God, because the word of God says with your heart you need to believe. com a boca se With your confessa. lips you need to confess. Então se você até And hoje so if until today não fez you isso, have not yet done this, não tomou a tua you have decisão not made your de ser um decision seguidor de to be a Cristo, follower of Christ Jesus, eu quero convidar você I would like to a invite vir you fazer isso aqui to do agora. this thing right Se now. você já é batizado, You've você já already fez. baptized, then you already did it. Se você já está fazendo discipulado, If você you're já doing fez. discipleship, you already Só quem ainda did não it. fez. Those who have Quem never até yet, hoje não until recebeu, today, não you confessou have not yet Jesus confessed Jesus como truly Senhor e with your Salvador, Lord and Savior, have not come, bowed down and confessed. venha aqui à frente So then to those I'm Venha asking you dobrar to seus come joelhos. and bow down for you to e venha receive dizer: eu escolho and say, I choose a vida, life. eu escolho I choose Jesus Cristo, Jesus Christ porque Ele é o caminho, because He's the way, Ele é a He's the verdade, truth, Ele é a vida. He's the life. Será que temos alguém aqui nesta Do we manhã have anyone here this que morning queira fazer isto? that wants to do this? Essa é a sua This oportunidade. is your opportunity. You want to Sempre accept the Lord difícil. Jesus, be born again. É sempre difícil vir o It's always primeiro. hard, the first person. Eu conheço quase todos aqui, mas pode ser que tenha alguém que não tenha feito isso. Maybe there's somebody amongst us who has not yet done this. Então é a tua hora So now it's your time de vir agora to come now, fazer isso. to do this.
Church, you close your eyes and be in prayer. Amen. Igreja, entre em oração. Você vê, sabe que tem alguém aqui If you know somebody that precisa has not yet accepted Jesus, de or you fazer know isso. that he needs to come and bow down and accept the Lord, discretamente, chegue até essa discreetly pessoa. go to that person, Ela pode bring estar that se person sentindo here. tímida. Maybe the person is shy. Convide. So please invite the person here. Convide essa pessoa. Invite her to the front. That's now the time to act as a brothers and Interessante sisters. como essas pessoas olham para o pregador. It's so important how these people Elas look olham at para the o pregador e preacher. desviam o olho assim. They look at the preacher, they turn the eyes to the other side. It's you, my brother, my sister, who needs to come. Doesn't matter how old you are, you need to bow down here and Venha accept the agora. Lord Jesus. Venha. Come, come, Venha. come in the Venha. name of Jesus Christ. Venha. All the strongholds Venha. retaining you Venha. are broken down now in the name Coisa of mais linda Jesus. que tem. Isso é a melhor coisa que tem. This is the best thing you can do. Pode fazer. And we need elders here. Os que podem se Come to ajoelhar, the se front. We need ajoelhem. evangelists If you here. can kneel down, Quero We need chamar people já here. os obreiros para estar I aqui. can call. Please. Você pode se ajoelhar. Isso. You Faça can isso. come forward and kneel down. Quanta gente linda está ficando de Look fora. how beautiful people are coming to the front. Aleluia. Mas sabe, tem uma pessoa que está sentada. You know there's somebody that is sitting. Glory be to God. Eu já estava para dizer que eu ia mandar servir chima e cachorro. I was about to say O that negócio estava muito serve devagar Shema. aqui. It was too Podemos slow. sentar. We may be seated. Alguém acende as luzes aí de trás? Please aí? switch on the lights. Atrás aí, tá? The backlight. Está escrito entrada aí. Isso. Chegou o grande momento This is the great moment em que nós vamos estar that apresentando oficialmente a we igreja, are going to present officially to the church os novos obreiros. our new workers, Chamamos de servants. obreiros sêniores, né? São os mais We have graduados. seniors here, Todos eles com esse mesmo propósito que foi All dito of aqui them. hoje. with this purpose, Porque quando Paulo escreveu because when Paul para wrote Timóteo, to Timothy, ele fala dos diáconos he speaks of the e deacons, fala também, mas primeiro ele fala dos bispos. but first he speaks of the elders. Esta é 1 Timóteo capítulo 3, verso So 1. 1 Timothy chapter 3 verse 1. Esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. This is a faithful saying, if a man desires the position of a bishop, he desires a good work. A palavra episcopado, So this word bishop ela tem um sentido em português that has a meaning in e Portuguese outro em inglês. and a different in English. Mas, na verdade, episcopado é serviço de Deus. But we know that bishop is service to God, Trabalhar para Deus. working for God. Por exemplo, o apóstolo Pedro, So we see Apostle Peter. ele teve uma altura que ele escreveu dizendo assim: There was a time that he wrote and he aos said, presbíteros como eu. to the bishops like me. Dizer, Pedro se colocava como um So presbítero. Peter saw himself as a Mas bishop a igreja or de elder. hoje, But to this church, majoritariamente no mundo inteiro, in the whole world, o presbítero ele é o segundo degrau. the bishop is the second degree, all steps. Mas Pedro deixou de ser apóstolo para ser presbítero. So Peter, he left the being apostle to be a bishop. Então, o que eu vou ler aqui So what I'm going to read here é o que Paulo disse para Timóteo. is what Paul said to Timothy. Timóteo era um jovem. Timothy was a young man. A primeira igreja que Timóteo teve que responder por ela, So the first church that Timothy segundo os oversees, estudiosos da história da igreja, according to ele teria menos the de 20 scholars of anos. the church, Teria menos de 20 anos. he was younger than Quando 20 ele teve que years ficar em Éfeso como pastor. that he has to say in Ephesus as a pastor. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, A bishop then must be blameless, marido de uma só mulher, the husband of one wife, vigilante, temperate, sóbrio, sober-minded, honesto, of a good behavior, hospitaleiro, hospitable, apto para ensinar. able to teach.
não dado ao vinho, not given to wine, não espancador, not violent, não cobiçoso de torpe ganância, not greedy for money, mas moderado, but gentle, não contencioso, not quarrelsome, nem avarento, not covetous, que governe bem a sua própria casa, one who rules his own house tendo well, seus filhos em sujeição com toda modéstia. having his children in submission with all reverence. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, For if a man does not know how to rule terá his own cuidado house, da casa de Deus. how will he take care of the Eu church of quero God? dizer que esse versículo 5, So I want to speak ele of this está verse entre 5. parênteses. It's in Ou brackets. seja, ele não é parte da maioria dos originais. So it's not part of the majority of the originals. Ele é parte de alguma outra coisa que foi encontrada aí. It may found in Foi other incluído. manuscripts. Não neófito, verso 6, Not a novice, para que atrapalhou aqui, deu um nó na língua. Não caia na condenação do diabo. lest being puffed up with pride he fall into the same condemnation of the devil. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, Moreover, he must have a good testimony among those who are outside, para que não caia em afronta e no laço do diabo. lest he fall into reproach and the snare of the devil. Pelo menos aqui a Bíblia diz que tem diabo, né, irmão? At least Porque here the a Bible says moda that there agora é is a dizer que não devil. tem diabo. Because now they're saying that there's no devil. Mas é forte isso. But is it strong? Claro, se não tem inferno. Yes, if it doesn't have Para que diabo se não tem inferno, né? why we have the devil if there's no Mas hell? aqui diz que tem diabo. But here says that there is a devil. Não, mas não é isso bem que está escrito. Oh no, it's not like this. Isso é It's só written. o inimigo. Só. Oh, this is just the enemy. Então, daqui a pouco o diabo vai ser nosso irmão. Oh, maybe Não now deles, não meu. the enemy will be our brother. Not ours, but theirs. Então, meus amados irmãos em Cristo, So, beloved in Christ, mediante apenas essa breve, portanto, palavra, according to this word that you eu just read, quero chamar aqui à frente I'd like to call to the front o pastor Alberto Kung Teng, Pastor Alberto Kung Teng and his wife. Pastor Alberto está conosco desde sempre. Our Pastor Alberto is with us ever since. Foi o primeiro diácono da igreja He was the first deacon of the church. e ele, justamente com o evangelista Jorge Avelar, With evangelist ajudaram George, a plantar essa igreja. they helped to build this church, to plant this Desde o church. começo está conosco. Ever since he's Portanto, é been um with obreiro que us. está provado e aprovado. So he's ordained. Isso não vai acontecer no céu não vai ter ordenação de obreiro. In E não vai ter heaven, celular we're not going to também. have ordination and don't have. Também quero chamar com muita alegria I would like to also call with o casal joy Jorge Cardoso de Almeida the Dias, couple George. irmã Ana Maria. Tio Jorge e tia Ana, né? Uncle George and Auntie Anna, Que tem dado testemunho that have been giving a e hoje vão testimony, ser separados and evangelistas. da today we're igreja. going to be ordained them as evangelists. Com muita alegria também, With a great joy as well, porque é um privilégio ter pessoas como essas conosco. because it's a privilege to have people like us in our midst. Quero chamar o casal Virgílio Gregório Timbani. I'd like to call Brother Virgilio Timbani. Que vão ser aqui, eles vão ocupar o lugar do Pedro aqui. They're going to be in the Cuidado place que o of Pedro Peter. foi crucificado de cabeça para baixo. Be careful that Peter was crucified upside down. E também Also, I'd like to call esse querido irmão our brother que tem uma linda experiência de salvação. that has a great experience of salvation. Como diz a Bíblia aqui, né? Porque com relação ao diácono, As the word says here, according to the deacon, porque os que servirem bem como diáconos is, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que é em Cristo. so it says that, but like Versículo what? 13. 13. Sim, sim. For those who have served well as deacons, obtain them for themselves
a good standing and great boldness in the faith which is in Christ Jesus. Por isso que a posição de diácono tem que ser muito bem referendada. That's why the position of deacon must be very well. Chamar nosso querido irmão Frederico Soares So Bandola, our brother Federico Bandola, a esposa teve uma indisposição unfortunately the e ela wife não is pôde sick estar and conosco. she couldn't make it today. Nós estamos orando por ela. But we are praying for her. Então, esses 4 obreiros com as So we have esposas 4 servants with their wives estão aqui hoje para receberem, portanto, a that sua here to receive this graduação ordination, oficial. this graduation. São homens e mulheres They are provados e women, aprovados, men and women approved by conhecem God. a história da igreja, They know the conhecem a story of the linguagem church. da nossa igreja. They know the language of our E eu church. tenho certeza que estão prontos para servir ao Senhor. And I am sure that they are ready to serve Cada God. deles tem Each one of them talento próprio, has their own talent fora os outros que Deus está and desenvolvendo others neles. that God is developing in them. Eu vou chamar a pastora Nádia e o pastor Júnior vai estar ali à I'm frente. going to call Pastor Nadia. Pastor Junior will be Eles vão in estar the entregando front. os They are certificados going to be given the certificate. e depois eles vão dobrar os And joelhos. then they are going Vão to receber kneel uma down unção. and receive prayer. Também vou pedir que o nosso irmão evangelista Jorge, And I'm going to ask se our possível, venha brother aqui George, ajudar. please também. come to the front as well. Se você ficar de pé, melhor. If you stand up, better to stand up. No, just No. the person that is holding it. Fica melhor. Yeah. Pode entregar. Entrega. Dá um pro Jorge. Entrega um pro Jorge entregar também aí. Jorginho ali. Nosso Jorge. Campeão. Falei do Jorge quarta-feira, quando a primeira viagem que nós fizemos, o Jorge parecia o Tarzan. The first trip that Cabelo we did, comprido, George esse was mesmo. like O Tarzan. bigode é o mesmo, viu? Só tá mais branco agora. Companheiro de viagens, longas He's viagens. our worker that has Experiências grandes aí, He primeira has viagem para experience. Zambésia, Our first trip to a Zambésia, cada 100 metros uma vala, every 100, ainda sobra do tempo da guerrilha. and in the time of war in Mozambique. E Jorge esteve conosco muitas vezes. And George has been with us many times. Era ele que ele vinha do meu lado, eu vinha conduzindo o carro, He was the one that was next to me when I was aí vimos um driving, pneu passar assim. and you'd see the tire Era o going. pneu do nosso carro que And it passou was a assim. tire that from our car that went by. Então cada um desses homens tem So all these men uma have experiência que passou an experience that they nesse have gone trabalho through, difícil and this difficult de work fazer o evangelho to de make Deus aqui nesse the gospel nesse or to do the gospel continente. here in this continent. Aleluia. Hallelujah. Agora eu vou pedir que I'm going to ask now os que estão sendo those who have been ordenados ordained possam dobrar os to joelhos. kneel down, E estas, pastora Nádia, pastor and Pastor Júnior Nadia, Pastor e Junior, evangelista Evangelist Jorge,